Por que existe tanta questão na igreja sobre um assunto que muitas pessoas debatem? E eu conheço muitas pessoas que vêm falar comigo sobre isso. Por que tantos pastores eles se recusam a ser claro com as pessoas? Essa é uma questão bem complexa. Em alguns casos isso acontece porque o pastor busca exceder, né? Controlar, ter o controle da autoridade da igreja. E não dá espaço para as pessoas que têm conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que lê Bíblia, que tem conhecimento, tem muitos pastores que têm medo. Tem medo daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa tem questão sobre algum assunto que ele não tem conhecimento. E muitas vezes porque a pessoa, como pastor, ele não quer ceder o lugar e mostrar ou demonstrar para as pessoas que ele não tem certo conhecimento. E isso acaba bloqueando muitas pessoas a chegar mais perto de um pastor, de um líder religioso. Eu, de muito tempo para cá, vim percebendo, e já aconteceu comigo, companheiros meus, e eu sou uma pessoa que sou muito observador, e eu acho que a igreja é um lugar de aprendizado, um lugar de entender as coisas, de compreender as coisas. E eu acredito que um pastor, ele é aquele pai espiritual que ele está pronto a ajudar as pessoas. Não atacar, não confrontar as pessoas. E também procurar ouvir as pessoas. E pelo que eu vejo, não é isso que acontece nas igrejas. Ainda mais essas igrejas novas que tem por aí, que eles são o centro da atenção, os líderes é o centro da atenção. Eles são tipo o semideus da igreja. Eles são o líder, são o Deus das pessoas, então eles não querem ser. Tem pessoas obedientes, na verdade, né? Eles não querem ter pessoas obedientes. Eles querem pessoas que sigam o padrão da igreja, fielmente. O padrão da igreja não é o padrão da Bíblia. Você vê que tem igreja por aí que eles montam a sua ideologia da igreja, então você tem que seguir o padrão da igreja. E eu volto a repetir, o padrão da igreja não é o padrão da Bíblia. Você vê que tem tanta igreja por aí, uma diferente da outra. Aí eu lhe pergunto, você, telespectador, tem um monte de igreja. Qual é a igreja certa? Qual a igreja correta? Você sabe explicar, me dizer qual é o motivo? Então o que acontece? A maioria dos líderes religiosos, eles implantam uma ideia na igreja, sobre a igreja, e não quer que ninguém agência contra eles. Não quer que ninguém faça pergunta, não quer que ninguém tenha a sua ideia. Por exemplo, se você ler a Bíblia e você seguir a ideia de Cristo, o que Cristo ensina, o que Cristo passa, se você for passar isso para a igreja deles, você é tido como rebelde, desobediente, como não é uma ovelha, você é um bode, e por aí vai, é um lobo, porque você não pode ir contra a ideologia do pastor. É complicado, né? As pessoas, muitos líderes, ele implantam uma ideia e tem medo que alguém se levante, ele tem medo que alguém com sabedoria maior se apresente. Por exemplo, eu monto a igreja, se tem uma pessoa que tem conhecimento a mais que eu não vou aceitar que ele demonstre, que ele expande o seu conhecimento, porque o meu conhecimento tem que ser maior que os outros. Então eu não posso aceitar. É isso que os líderes religiosos colocam na igreja. Existem pastores de verdade e existem líderes religiosos. Eu vim deparando com esse problema, não porque eu sou o cara mais sábio do mundo. Tem pessoas também, colegas meus, e eu observo pessoas na igreja que lê Bíblia, tem um bom contexto, tem um bom conhecimento, tem uma boa interpretação, né? Segue a interpretação fiel da Bíblia. E nós entendemos que Cristo é o central da Bíblia, é o que nos instrui, é o que nos ensina. Quando você implanta e você mostra essa ideologia, para muitos líderes, isso é uma afronta para eles. E nós estamos afrontando esse líder, né? Porque você não pode ter o conhecimento a mais que o seu líder, eles não aceitam isso. Você não pode ter uma ideologia, a ideia de Cristo, do Evangelho, plena, limpa, porque para o líder religioso isso é uma afronta, eles não aceitam. Aí esses líderes religiosos, eles usam aquela panelinha deles, amigo deles, que tem a mesma ideologia cega, né? Implantes sobre a igreja. Eu não quero apontar nem A nem B aqui, mas eu quero falar sobre esse assunto que está atacando, que está se manifestando em muitas igrejas no Brasil. Não é só no Brasil, mas são essas ideologias cegas, né? Um pastor ele não tem aquela humildade de reconhecer que ele tem imensa sabedoria que o outro, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo como músico da igreja e
eu fui ajudar o ministério do amigo meu. Esse é de uns casos. E quando nós estávamos no louvor lá, a minha voz é barítono, eu consigo chegar a uma voz aguda, né, um tenor. Então, quando eu estava me destacando no louvor, o que acontece? Aí eu senti ataque do meu próprio líder religioso, do meu próprio líder da igreja. Um líder com pastor, e tem um pastor que é do louvor. Então eu comecei a sofrer ataque, né? Eu não ficava mais, não ministrava mais, ficava sempre no back vocal, sempre no back vocal. Como eu não estava percebendo qual era o problema, depois no final percebi que esse meu líder religioso, esse meu líder do Ministério do Louvor, ele que era o problema, percebi bem depois. E as pessoas achavam que eu era o braço direito dele, porque como sou uma pessoa como tenho meu líder, eu obedeço o meu líder, né? Eu sou liderado, então eu tenho que obedecer o meu líder. Mas eu percebi aí uma inveja da parte dele e da esposa dele, e eu percebi quando veio o tecladista, veio um guitarrista, veio um rapaz do sopro, eu percebi que ele atacava essas pessoas, sendo que eles tocavam ou tocam melhor que ele. E eu percebi da parte dele uma afronta contra essas pessoas que eram um músico bem melhor que eu e ele. Aí, quando eu fui falar isso para ele, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente me impôs disciplina porque eu confrontei isso. Eu falei, cara, fulano, ele toca muito melhor do que eu e você, junto. Fulano toca, entende música mais do que eu e você, mais do que todo mundo junto. Nossa, eu fiquei disciplina aí durante 6 meses. Você vê a situação, né? Aqui eu estou congregando aqui na Inglaterra, vim do Brasil, eu vim com pedi carta de mudança, tá bonitinho. Cheguei aqui e aí eu percebi, né, quando eu ia me expor sobre um assunto bíblico, aí a pessoa que é o líder da igreja, que é o pastor, tipo, começou a me descartar e falou praticamente na minha cara que não era qualquer um que pregava na igreja dele que ele não queria, para não ferir a igreja dele. Você vê onde chega um ponto, né? As pessoas ele não têm uma capacidade intelectual ou emocional ou espiritual de aceitar uma pessoa que tem uma cultura, que tem conhecimento a mais que eles. Eles não aceitam isso. Por mero capricho, né? E por mera formalidade dele como pastor, ele não vai admitir um outro que tenha mais sabedoria que ele. Então, você não é bem-vindo na igreja para ensinar. E eu, diante desse problema, eu falei, pastor, eu não vou dar o meu dízimo aqui, porque eu vou ajudar outras pessoas, que eu faço. Eu ajudo as pessoas que estão largadas, porque você serve a igreja muitos anos, você serve a igreja há muito tempo. Na hora que você precisa, a igreja se afasta de você, não te ajuda. Tem pessoas que eram pastores, que estão com problema, não estão recebendo dinheiro, eu ajudo bem minha família. E eu achei por bem não pegar o dízimo e ajudar a minha família e outras pessoas que precisam. O que aconteceu? Literalmente o pastor me cortou no hall de membro da igreja. Quer dizer, você praticamente não é excluído porque não pode fazer isso. Mas você vê que ele não te recebe mais da mesma forma. Nem na minha casa ele vem e nem me fala comigo. Quando eu vou tentar falar com ele, somente ele se esquiva, não quer estar de frente comigo. Por quê? Não está recebendo meu dinheiro, meu dízimo, você vê. Ao ponto que chega, né, não é só aqui, é em várias igrejas que tem por aí. O seu dinheiro vale muito mais. E o que eu quero dizer com isso, gente? Não se deixe abater por esse motivo. Por quê? Não é o pastor que vai te abençoar. Não é a igreja que vai te abençoar. A igreja, pastor, não te abençoa, não te cura e não te leva a lugar nenhum. A igreja só é um lugar de nós juntarmos e cultuarmos a Deus. A bênção e a manifestação e a salvação vem de Deus. Quando você entende isso, quando você anda alinhado com a Bíblia, quando você tenta ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa sempre guiada por Deus. Porque é Deus que nos guia, é o Espírito que nos guia. Não é o pastor que vai te guiar, não é a igreja. A igreja só é um lugar de nós estarmos juntos. Agora, o dízimo de oferta serve para quê? Para aparecermos dentro da igreja. Quando você dá o dízimo de oferta, você aparece dentro da igreja. Mas por esse motivo, o pastor ele se sente mais acuado quando sabe que você tem mais conhecimento que ele. Você sabe quando você lê Bíblia, quando você tem uma estrutura emocional. E muitos pastores têm medo disso. Ele não quer aceitar, não quer admitir isso. Tem muitos pastores que estão na igreja, eu não sei como chega ao ponto de um líder virar pastor e não ser liberto, porque Cristo fala que nós temos que matar o velho homem e nascer em nós uma nova criatura. E muitas vezes a pessoa já viu muitos pastores, tem lá a carteirinha de pastor, ele é pastor, mas não é um cara liberto. A pessoa não é liberto, ele é um cara que está lá como pastor, mas não tem libertação, não é uma pessoa boa. Já vi muito disso. Ele é pastor, mas não é uma pessoa boa, não é uma pessoa amigável, não é uma pessoa confiável.
entendeu? Não é uma pessoa que ajuda, entendeu? E o cara é pastor. Como é que chega a esse ponto? Porque um tempo atrás, quando a pessoa ele era um bom líder, ele era um líder, ele ia, os pastores setorial, o nosso pastor, ia na minha casa, perguntava à minha mãe, perguntava ao meu pai se eu era um bom filho, perguntava à minha esposa se eu era um bom marido, perguntava aos vizinhos se eu era uma pessoa que eu devia às pessoas, se eu era fofoqueiro. Tinha essa questão de selecionar um bom líder. Hoje em dia, não. Você é escolhido como um obreiro pelo que você dá. Você é escolhido um pastor, portanto que você contribui na igreja. Só que no final, quando você ficar velho e acabado, a igreja se afasta de você, te abandona e você vai morrer às línguas. Porque eles não ajudam você. Infelizmente, essa é a realidade. A igreja tem muito que se melhorar. Essa igreja tem muito que se melhorar. Tem que parar com essa falsidade ideológica que eles têm sobre as pessoas e se melhorar como um bom cristão em Cristo. Infelizmente, é isso. Agradeço você por ter até agora visto meu vídeo, né? Se inscreva no canal, né? Muito obrigado. E põe nos comentários aí o que você acha, né, desse assunto, se eu estou errado, se eu estou certo. Obrigado.